Perseguir alguém nunca começa como perseguição. Começa como interesse, curiosidade, vontade de estar perto. Mas existe um ponto invisível onde o interesse vira ansiedade, a curiosidade vira vigilância e a vontade de estar perto vira medo de perder. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se perde sem perceber. Quanto mais você corre atrás, mais a outra pessoa sente que está sendo colocada no centro da sua vida. E quando alguém vira centro, automaticamente deixa de ver valor no esforço. Este vídeo não é sobre jogos emocionais ou manipulação. É sobre entender um mecanismo psicológico simples. Pessoas se sentem atraídas por quem possui vida própria, direção clara e estabilidade emocional. Quando você persegue, você comunica escassez. Quando você atrai, você comunica abundância. A diferença entre esses dois estados muda completamente a forma como você é percebido. Perseguir cansa, desgasta e cria um ciclo silencioso de frustração. Você envia mensagens demais, espera respostas que demoram, interpreta silêncios como rejeição e começa a ajustar seu comportamento para não perder o outro. Nesse processo, sua identidade vai sendo diluída. A pessoa deixa de te ver como alguém inteiro e passa a te ver como alguém disponível demais. A atração não sobrevive à previsibilidade emocional. Ela nasce do equilíbrio entre presença e ausência, entre interesse e autonomia. Quando você está sempre acessível, sempre tentando agradar e sempre disponível, não existe mistério, não existe tensão, não existe espaço para desejo crescer. A mente humana valoriza aquilo que não controla totalmente. Ao perseguir, você tenta controlar o resultado, e isso mata exatamente o que você quer conquistar. Atrair não é fazer menos para parecer desinteressado. Atrair é fazer mais por si mesmo. É quando sua rotina não gira em torno de uma única pessoa, mas sim em torno de seus objetivos, valores e limites. Pessoas atraentes não são aquelas que pedem atenção, mas aquelas que possuem algo acontecendo em suas vidas. Quando alguém percebe que você tem compromissos, planos e uma vida que não para esperando respostas, a dinâmica muda automaticamente. Não é frieza, é estrutura. Não é distância forçada, é ocupação genuína. A atração nasce quando o outro sente que estar com você é um acréscimo, não uma responsabilidade. Quando você se torna alguém que soma e não alguém que depende, o interesse deixa de ser implorado e passa a ser oferecido. Um dos maiores erros de quem persegue é tentar provar valor o tempo todo. Provar que é bom, que é diferente, que se importa mais do que os outros. O problema é que valor não se prova, se demonstra naturalmente. Quem tem valor não precisa anunciar, convencer ou insistir. A insistência comunica insegurança, e insegurança, mesmo que silenciosa, é sentida. Atração é percepção, não discurso. É postura, tom de voz, ritmo, decisões. Quando você começa a escolher a si mesmo antes de escolher agradar, algo muda. Você passa a dizer não quando algo te desrespeita, passa a se retirar quando não há reciprocidade e passa a entender que interesse unilateral não é conexão, é apego. Esse entendimento muda completamente sua energia. Parar de perseguir exige aceitar uma verdade desconfortável. Você não controla sentimentos alheios. Quanto mais cedo isso é aceito, mais leve a relação com o outro se torna. A tentativa constante de garantir que alguém fique cria pressão, e pressão gera afastamento. Pessoas se aproximam quando se sentem livres para escolher, não quando se sentem cobradas a corresponder. Atrair é oferecer espaço emocional. É permitir que o outro sinta sua falta, perceba sua ausência e escolha retornar. Quando você some um pouco para viver sua própria vida, não para provocar reação, mas porque sua vida exige presença, você se torna naturalmente mais interessante. Não existe atração sem liberdade, e não existe liberdade onde há perseguição. Outro ponto essencial é aprender a observar comportamentos, não promessas. Quem persegue costuma se apegar a palavras soltas, respostas vagas e sinais mínimos. Quem atrai observa consistência.
Interesse real aparece em atitudes claras, continuidade e esforço equilibrado. Quando você para de investir energia onde não há retorno, você envia uma mensagem silenciosa de amor próprio. Essa mensagem é percebida, mesmo que nunca seja verbalizada. A atração cresce quando existe equilíbrio de investimento. Quando apenas um lado carrega a relação, o outro se acomoda. Quando ambos precisam se mover, o vínculo se fortalece. Parar de perseguir é também parar de se contentar com migalhas emocionais. Construir atração começa internamente. A autoconfiança não surge do reconhecimento externo, mas da coerência interna. Fazer o que você promete a si mesmo, manter disciplina, cuidar do corpo, da mente e da rotina, cria uma base sólida. Pessoas sentem quando alguém está alinhado consigo mesmo. Esse alinhamento gera calma, segurança e presença. Quem vive em constante ansiedade para agradar, transmite urgência. Quem vive com propósito, transmite estabilidade. E estabilidade é profundamente atraente. Quando você se torna alguém que gosta da própria companhia, deixa de usar a presença do outro como validação. Nesse ponto, o interesse deixa de ser necessidade e passa a ser escolha. A comunicação também muda quando você para de perseguir. Você deixa de explicar demais, justificar demais e pedir demais. Suas palavras ficam mais diretas, seus limites mais claros e suas decisões mais firmes. Isso não cria distância emocional, cria respeito. Respeito é um dos pilares mais ignorados da atração. Sem respeito, não existe desejo sustentável. Quando você demonstra que sabe o que quer e também sabe o que não aceita, você se posiciona de forma madura. Pessoas se sentem atraídas por quem oferece segurança emocional, não por quem vive em constante adaptação para não ser rejeitado. Atrair alguém não significa garantir que essa pessoa ficará. Significa garantir que você não se perderá tentando segurá-la. Esse é o ponto de virada mais importante. Quando você entende que perder alguém não é perder valor, você se torna mais leve, mais confiante e mais verdadeiro. A leveza é magnética. O desespero repele. Quando sua felicidade não depende da resposta de alguém, você se torna mais interessante sem esforço. A atração verdadeira surge quando duas pessoas se escolhem, não quando uma corre atrás e a outra é convencida a ficar. Parar de perseguir é um processo, não um truque imediato. Exige autoconsciência, prática e coragem para enfrentar o vazio inicial que surge quando você para de insistir. Esse vazio é o espaço onde sua identidade se reconstrói. É ali que você aprende a direcionar energia para si, para seus projetos e para sua evolução. Quando você muda, o tipo de pessoa que se aproxima também muda. Atração não é sobre conquistar alguém específico, mas sobre se tornar alguém que naturalmente desperta interesse. E quando isso acontece, você não precisa correr atrás. As pessoas certas encontram você no caminho. Existe um momento decisivo nesse processo em que você percebe que perseguir nunca foi sobre o outro, mas sobre preencher algo dentro de você. Muitas vezes, a insistência nasce do medo de ficar sozinho, do receio de não ser escolhido ou da necessidade de provar que é suficiente. Quando essa consciência surge, algo se quebra internamente. Você entende que nenhuma atração saudável pode nascer da carência. A carência cria dependência emocional e dependência nunca gera admiração. A partir desse ponto, você começa a enxergar relações como troca, não como salvação. E esse ajuste interno muda completamente sua postura, porque você deixa de se aproximar buscando ser aceito e passa a se aproximar para conhecer, avaliar e decidir se aquela pessoa realmente faz sentido na sua vida. Um erro comum é achar que atrair significa se afastar completamente ou fingir indiferença. Isso não é atração, é estratégia vazia. A verdadeira atração acontece quando existe presença genuína, mas sem apego ao resultado. Você demonstra interesse sem se anular, se comunica sem se humilhar e se aproxima sem se perder. Esse equilíbrio é raro e exatamente por isso chama a atenção. Pessoas estão acostumadas a extremos, ou alguém que não demonstra nada, ou alguém que demonstra demais. Quando você ocupa o meio, você se destaca.
A atração cresce nesse espaço onde existe clareza emocional, mas também liberdade, onde o outro sente que pode se aproximar, mas não te controlar. Outro ponto essencial é aprender a lidar com o silêncio. Quem persegue teme o silêncio, interpreta como rejeição e tenta preenchê-lo com mensagens, explicações e tentativas de contato. Quem atrai entende que o silêncio também comunica. Ele revela interesse, desinteresse, dúvida ou simplesmente ocupação. Saber respeitar o silêncio é sinal de maturidade emocional. Quando você não reage impulsivamente à ausência do outro, você demonstra controle interno. Esse controle é percebido como força. A atração não cresce na urgência, cresce na calma. Quanto mais confortável você fica com o silêncio, menos dependente você se torna de validação externa. Atrair também envolve saber se retirar no momento certo. Permanecer onde não há reciprocidade não é prova de amor, é falta de limite. Limites claros não afastam as pessoas certas, aproximam. Quando você se retira sem drama, sem acusações e sem jogos, você demonstra respeito próprio. Essa atitude muda completamente a dinâmica. Muitas vezes, é nesse momento que o outro percebe seu valor. Não porque você sumiu estrategicamente, mas porque deixou de aceitar menos do que merece. Atração saudável exige que ambas as partes se esforcem. Quando apenas um insiste, não existe conquista, existe desgaste. Com o tempo, você percebe que atrair não é convencer alguém a te querer, mas se tornar alguém que não precisa convencer. Isso acontece quando sua vida está organizada, quando suas emoções não estão fora de controle e quando suas escolhas refletem amor próprio. Pessoas sentem quando alguém está emocionalmente inteiro. Essa integridade cria confiança. E confiança é um dos maiores gatilhos de atração. Não se trata de aparência, status ou frases certas. Se trata de consistência. De alguém que é o mesmo com ou sem a presença do outro. Essa estabilidade é rara e profundamente desejada. Outro aspecto fundamental é parar de romantizar esforço unilateral. Amor, interesse e conexão exigem movimento dos dois lados. Quando você normaliza a falta de reciprocidade, você treina o outro a não se esforçar. Atrair é também saber exigir, mesmo que em silêncio. Exigir através de escolhas, não de cobranças. Quando você escolhe não investir onde não há retorno, você redefine seu padrão emocional. Esse padrão passa a filtrar quem se aproxima. Pessoas que buscam relações desequilibradas se afastam. Pessoas que valorizam troca se aproximam. Esse filtro é uma das maiores vantagens de quem para de perseguir. Parar de perseguir também muda sua relação com o tempo. Você deixa de viver em função da próxima mensagem, do próximo encontro ou da próxima resposta. Seu tempo volta a ser seu. E quando alguém percebe que precisa se adaptar à sua agenda e não o contrário, o valor percebido aumenta. Isso não é jogo de poder, é consequência natural de uma vida com prioridades. A atração cresce quando o outro sente que precisa conquistar espaço na sua rotina, não quando ele já ocupa tudo sem esforço. Tempo é valor, e quem distribui tempo sem critério ensina o outro a não valorizá-lo. Em algum momento, você entende que a maior mudança não acontece na forma como o outro reage, mas na forma como você se sente. A ansiedade diminui, a expectativa excessiva desaparece e a necessidade de controle perde força. Você começa a se sentir suficiente independentemente do resultado. Esse estado emocional é libertador. A partir dele, qualquer relação se torna mais leve, mais natural e mais verdadeira. A atração que nasce desse lugar não é baseada em medo de perder, mas em vontade de compartilhar. E isso muda completamente a qualidade das conexões que você constrói. No fim, parar de perseguir e começar a atrair é um retorno a si mesmo. É lembrar que você já tinha valor antes de qualquer interesse externo. Quando você vive a partir dessa consciência, você não corre atrás, não implora e não se diminui. Você se posiciona, observa e escolhe. A atração passa a ser consequência, não objetivo. E quando alguém se aproxima nesse cenário, não é porque você insistiu, mas porque reconheceu em você algo raro: presença, equilíbrio e autenticidade. É assim que a dinâmica muda, não porque você aprendeu a conquistar, mas porque parou de se abandonar.